ou duas questões de racionalização. E digo Eu queria mais, saber também. isso, e digo mais, a galera do terceiro ano precisa da racionalização. Lá no segundo a gente não vê, ou raramente a gente pode usar essa ferramenta. O primeiro a gente poderá precisar também, dependendo do conteúdo, mas nono e terceiro precisam desse conteúdo. Tá? Ele cai no IFAL. Só não vai cair nesse ano porque não vai ter prova do IFAL. Né? Ah, Mas a galera que vai assim concorrer às vagas estará sendo avaliada pelo seu histórico, sabe? Pelas suas notas do sexto ano, sétimo e oitavo. Mas vamos lá, professor. Então eu não preciso saber disso? Não, cara, você precisa. Você pode não fazer a prova do IFAL esse ano, mas você vai fazer uma lista online semana que vem e vai cair pelo menos uma questão sobre isso. Então, saiba, tá certo? Anote aí no caderno, ou tire um print para anotar depois, ou assista a gravação dessa aula para que você minimamente consiga pegar um dinossauro desse e dar uma simplificada nele. Primeiro, deixa eu te explicar o que é racionalizar. Racionalizar é tornar um número irracional num número racional. Mas observe que ele diz assim, racionalize apenas o denominador. Ah, tá. Então, todo mundo olhando para os denominadores desses dinossauros. Tem filhote de dinossauro e tem realmente dinossauro. Esse filhotezinho, por exemplo, o denominador dele é a raiz de 3. A raiz de 3 é um número irracional, né? Se você tentar calcular, você vai perceber que ela não é exata. E todas as raízes não exatas são números decimais infinitos, não periódicos, né? Você não tem como resumi-los como as dízimas periódicas, tá certo? Então beleza, o que é que eu faço, professor? Cara, muito tranquilo, olha para cá, eu peguei aqui a letra B, a letra H e a letra I, ó, a letra B destacando aí na tela de vocês, a letra H e a letra I, e o que foi que eu fiz? Eu resolvi. A letra B, ela diz 3 sobre 2 raiz de 5. Professor, como é que eu vou racionalizar o denominador dessa fração? Sempre você vai multiplicar, ó, por quem? Pela raiz que está no denominador. Se aqui você tem a raiz de 5, eita, aí o professor fez o quê? Multiplicou em cima e embaixo por ela própria. Essa é a racionalização. É assim que essa raiz vai sumir. Você quer ver uma coisa? Olha para cá. Se você multiplicar pela raiz de 5 sobre a raiz de 5, em cima você vai ter 3 raiz de 5. E embaixo, observe, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que vai se tornar uma raiz exata. A raiz de 25 é 5. Ah, mas que beleza. Repete aí, professor. 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5. Tá? Não dá para você fazer 3 vezes raiz de 5 raiz de 15, não, porque aqui não tem raiz. Se aqui tivesse raiz, aí beleza, raiz de 3 vezes raiz de 5 daria raiz de 15, mas não é esse o caso, então tira aqui. Vai ficar como? Vai ficar só 3 vezes a raiz de 5. E embaixo? Embaixo vai dar 10, porque ó, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 25, que é 5. E 2 vezes 5, 10. Acabou. Olha para cá. A racionalização acabou. Você vai obter em cima 3 raízes de 5 e embaixo o número 10. Então você racionalizou o denominador daquela raiz. Ele era um cara irracional, agora se tornou um número racional. 10 é um número natural, um número racional. Tá joia? Muito beleza. Professor, e essa H que é um dinossauro? É verdade. Observe, raiz de 3 menos 1 é o nosso denominador. Bom, se é o nosso denominador, a gente vai usar, a gente chama assim, de conjugado. Tá? A galera dos terceiros anos, quando a gente viu números complexos, lá também aparece o conjugado. O que é o conjugado? É quando você tem o mesmo binômio, sendo que com sinais trocados. Aqui você tem menos, lá eu coloquei mais. Ah, professor, então esse é o conjugado? Sim. Você vai multiplicar em cima e embaixo por ele. Como assim, professor? Olha para cá. Raiz de 3 menos 1.
Então eu vou multiplicar toda essa fração por raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Ó, 2 vezes 3 é 6. Por isso que eu coloquei aqui, ó, raiz de 6. E raiz de 2 vezes 1 vai dar 1 raiz de 2, ou apenas raiz de 2. Ah, então você vai ter raiz de 6 mais raiz de 2. Professor, embaixo. Embaixo você vai ter raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Tá certo? Menos 1 vezes mais 1, você vai ter menos 1. É claro que, na verdade, deixa eu abrir um parênteses. Isso daqui, ó, é a multiplicação, não é, de dois binômios que a gente chama de a diferença de quadrados. Nós vimos isso em produtos notáveis há alguns meses atrás. E lá a gente viu o seguinte, olha, quando você tem a multiplicação de dois números iguais, onde um é a subtração deles, a outra é a soma deles, você pega o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas se isso for mais assim complicado de você entender, basta você pensar assim, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. E menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. Ora, cadê a raiz? Sumiu. Por que sumiu? Porque você racionalizou, você usou um dispositivo para fazer sumir a raiz. E aí você termina a conta, 3 menos 1 vai dar 2. Em cima continuarão as raízes, mas embaixo, observe que a racionalização é do denominador e não do numerador, ela aconteceu. Tá certo? A mesmíssima bananola aqui na letra I. Você tem raiz de 11 menos 1 aqui embaixo, então você vai usar a raiz de 11 mais 1. E aí vai fazer todas essas continhas até chegar no resultado. Tá? Essa questão, a letra I e as demais, observem que eu coloquei as respostas aqui, tá certo? Então se aproveitem disso para que vocês possam corrigir as atividades de vocês. Eu estou correndo um pouco mais para que a aula não fique muito cansativa. Cansativa ela vai ser, mas pelo menos não tanto. E eu consiga resolver uma quantidade maior de questões, tá? Ainda para a galera dos nonos anos. 2 questões, sendo que da página 48. Tá certo? O pessoal teve dificuldades e eu estou aqui resolvendo essas questões. A primeira diz assim, pessoal, expresse cada potência na forma de radical. Então, forma de radical. E aí você tem A, B, C e D. Fizemos aqui a B e a D. Tá certo? Deixa eu explicar aqui, pelo menos a D, que parece ser um pouco mais extensa. Então, destacando aqui a letra D. A letra D diz assim, 0,25 elevado a 5 sobre 12. Tranquilidade. Vamos lá. Professor, explica esse negócio para a gente. Vou explicar. Primeiro perceba que 25 centavos, em forma de fração, não é 1 dividido para 4 pessoas? Pensa bem. Quanto que é R$1 para 4 pessoas? Cara, é 25 centavos. Ah, é verdade. Então, ó, sair do decimal, que geralmente causa mais dificuldade, para a fração. 1 sobre 4 elevado a 5 sobre 12. E aí, ó, a gente fatorou esse 4. Esse 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E aí esse 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, ele se transformou numa potência com expoente negativo. Por quê? Eita, só um momentinho, pessoal. Deixa eu atender esse telefone aqui. Prontinho, desculpem aí. Então, voltando aqui. Esse 2 elevado a menos 2, ele veio desse 2 ao quadrado, que estava aqui no denominador. A gente sabe, quando o expoente é negativo, você inverte a base. Aqui nós fizemos o contrário. A base já estava invertida, não é? E nós trouxemos o 2 elevado a menos 2. Ah, muito bem. Então, agora você vai multiplicar esse menos 2 por esse 5 sobre 12. E aí você vai obter no expoente menos 10 sobre 12. Simplificando por 2, ó,
Deixa eu colocar aqui dividido por 2, em cima e embaixo você vai obter menos 5 sobre 6. Mas o que é menos 5 sobre 6? 2 elevado a menos 5 sobre 6. Aí o que é que você faz? Primeiro, expoente negativo, inverta a base e torna o expoente positivo. De 2, obtivemos 1 sobre 2. Muito bem. E o que é 1 sobre 2 elevado a 5 sextos? Aí você pensa, ó, 1 sobre 2 é R$1 para duas pessoas, que é 0,5. E 0,5 elevado a 5 sobre 6 é a raiz sexta de 0,5 elevado a 5. Eita, professor, essa questão ela é cheia de detalhes. De fato, ela exige do aluno o conhecimento das leis matemáticas, né? O conhecimento das propriedades da radiciação. Caso você tenha dificuldade com isso, cara, dá uma olhada no seu livro, tá certo? A respeito das propriedades. Ou então, reveja aquela videoaula onde eu coloquei aquele professor para falar dessas propriedades. Eu fiquei aqui com a parte mais trabalhosa, a parte das questões, da resolução das questões. Mas, para isso, realmente, o aluno precisa saber brincar, não é, com as leis, obedecendo criteriosamente as leis desse assunto. Aqui na segunda questão, calcule o valor das expressões. Bom, se falou de calcular o valor, aí a gente não se preocupa tanto com essas questões onde você tem que colocar na forma, não é, de radical. Não, aqui você vai calcular mesmo. Então beleza. Por exemplo, letra A, raiz quarta de 81. Cara, isso é 3. Tá certo? E 81 elevado a menos 4. Isso é 1 sobre 81 elevado a 1 quarto, que é a raiz quarta de 1 sobre 81, que vai dar 1 sobre 3. E aí você soma 3 com 1 sobre 3 e chega a 10 sétimos. A mesma coisa aqui. Tá certo? Então, a galera vai dar uma conferida com o que fez para poder ver se acertou, se ou o que não sabia passar a saber. Tá certo? Muito bem. Essas foram as últimas questões para a nossa galera aí dos nonos anos.